Eu vou começar perguntando, então, para o Boulos esse julgamento de hoje, né? Essa questão, hoje é um dia D, que vai ser tanto essa questão da CPI do genocídio, que a gente tem falado aqui, como essa questão da manutenção dos direitos políticos do Lula, através da decisão do Fachin. Queria que você fizesse uma análise mais política, né? Já que o Marco Aurélio aqui deu essa análise jurídica. Fale um pouquinho o que você está achando dessa CPI e desse julgamento de hoje, por favor. Vamos lá, Adri. Primeiro, boa tarde para você, para o Rovai, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Fórum. É uma satisfação estar com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Eu acho que hoje é um dia bastante importante por essas duas pautas que estão no Supremo, que têm repercussões para o país. E tem repercussões nos dois casos para a democracia brasileira. No caso da CPI da pandemia ou da CPI do genocídio, veja, primeiro a gente precisa fazer uma separação, porque a turma estava dizendo, mas isso é invasão do judiciário das competências do legislativo, e a gente se posicionou a todo tempo contra a judicialização da política, o que é verdade. Mas é dever do presidente do Senado instalar uma CPI, se houver as assinaturas necessárias para isso, e há essas assinaturas. Então, a instalação da CPI é necessária, e digo mais, a instalação dessa CPI, eu acredito que possa ser decisiva para que a gente derrube o Bolsonaro, para que tenha um processo de impeachment ainda esse ano. Porque, sabe, Rovai, Dri, claro, já os debates para 2022 estão colocados em nível nacional, nos palanques regionais também. Agora, o Brasil não aguenta esperar até 22 com 4 mil mortes por dia. O Brasil não aguenta esperar até 22 com quase 20 milhões de pessoas passando fome. O impeachment tem que ser uma pauta decisiva da oposição e do campo progressista nesse momento. E a CPI, aliás, isso já foi mostrado historicamente, é um combustível, ela altera a relação de força. A CPI pode ser um fator que falta para que uma parte do centrão, que está com o governo Bolsonaro, toda a negociata de cargos, de ministérios, de emendas que foi feita, para que essa parte do centrão rompa com o governo. E digo a vocês, para alguns pode parecer ilusão, mas está bem negociado, o Bolsonaro elegeu Arthur Lira, o Bolsonaro participou da eleição do Rodrigo Pacheco. Agora vamos colocar aqui a pratos limpos quem é o centrão. O centrão não vai afundar se ele vê o barco do Bolsonaro afundando. Ele vai pular do navio, como sempre fez. O Centrão vai pensar na necessidade dos deputados, senadores, mas sobretudo deputados, de reeleição no ano que vem. E se o Bolsonaro vira tóxico, como está virando, né, ninguém vai querer estar na foto do lado dele. Então, eu acho que temos chances reais. Apesar da gente não ter o grande ingrediente de rua, de mobilização, pelo cenário, pela situação sanitária do país, eu acho que nós temos chances reais de trabalhar pelo impeachment, e a CPI da pandemia é necessária e aponta para isso também. Sobre o outro julgamento do Supremo, eu espero, francamente, que não se tenha nenhum tipo de palhaçada hoje. Porque aí começa a virar um negócio esculhambado, sabe? Você teve uma demora tremenda para julgar o pedido de suspeição, né? Um atraso de 3 anos para reconhecer que Curitiba não era a competência para poder julgar o Lula. Nesse meio tempo, você teve uma demonstração para o país inteiro ver da suspeição do Sérgio Moro, do como se envolveu procurador, promotor, juiz, num baita de um conluio de politização do judiciário. Se o Supremo Tribunal Federal, contra todas as evidências, contra esse sentimento que hoje é amplo e majoritário no país de que houve uma politização e uma perseguição política ao Lula nos processos da Lava Jato conduzidos pelo Moro, se o Supremo recua disso, aí esculhambou de vez. Eu acho pouco provável, francamente, mas enfim, nós estamos no Brasil, nós estamos vendo o quanto essa república já foi alvo de escárnio nos últimos anos sucessivamente, é preciso estar alerta, é preciso estar atento, mas espero verdadeiramente que o Supremo confirme a suspeição de Sérgio Moro. Muito bom. Ô Boulos, mudando um pouquinho de pauta, ontem você anunciou que está se colocando à disposição do PSOL para disputa ao cargo de governador de São Paulo.
disputa onde você aparece com uma quantidade de intenção de votos, eu te falei isso ontem, vou falar aqui ao vivo, para mim surpreendente. Você, se não me engano, está com 16% de intenções de votos, um dos cenários da pesquisa que foi divulgada, e agora me esqueci o Instituto, IPESP? Foi o IPESP. IPESP. Eu queria saber, assim, primeiro, que você contasse essa história, como é que você decidiu isso, e depois a gente vai aprofundar sobre estratégias, questões de alianças possíveis, a pauta que o Freixo está colocando para dentro do PSOL, de ampliar as alianças, enfim. Mas primeiro eu queria saber o que te levou a tomar a decisão quase 1 ano e meio antes do processo eleitoral. Vai, meu caro. Primeiro te dizer que assim, o meu foco, como eu acho que deve ser o foco de toda a oposição ao Bolsonaro nesse momento, tem que estar nas medidas de enfrentamento à pandemia. Ou seja, tem que estar em salvar vidas e defender a vacinação. Isso significa a defesa do impeachment. Tem que estar na luta contra a fome por auxílio emergencial de R$600. Eu estou, desde o início do ano, envolvido de forma direta no projeto das Cozinhas Solidárias, que é uma iniciativa do MTST em todo o Brasil, né, uma iniciativa de solidariedade para levar comida para quem não tem, em comunidades espalhadas pela periferia do país todo. Desse final de semana, tive no sábado em Planaltina, no Distrito Federal, em domingo em Boa Vista, em Roraima, no extremo norte do país, fortalecendo o projeto, inaugurando as Cozinhas Solidárias. Agora, é natural que também, para além desse debate, que é o essencial, que é o debate do sofrimento que o nosso povo está passando diariamente, sendo colocado para milhões de brasileiros na dura opção entre escolher morrer de vírus ou morrer de fome, né? Para além disso, nós precisamos discutir as saídas. E as saídas disso passam também por construir alternativas, seja agora com o processo de impeachment do Bolsonaro, seja em 2022. Você sabe que desde que acabou as eleições municipais aqui em São Paulo, e a gente saiu com mais de 2 milhões de votos, né, com uma força, com engajamento da juventude, com engajamento de muita gente nesse projeto, muita gente tem me procurado, inclusive de outros partidos políticos, de partidos do campo progressista, para discutir um projeto para São Paulo. E eu acho que há de verdade, em 2022, uma oportunidade da gente acabar com o tucanistão, com essa hegemonia nefasta de 30 anos do PSDB em São Paulo. Porque o nível de impopularidade, o nível de rejeição do governo do João Dória é tremendo. É tremendo. E vamos dizer aqui, o Dória, né, passou talvez nesse cenário de pandemia para o país como se fosse alguém razoável, sensato. É que, bom, medindo na régua do Bolsonaro, fica fácil ser sensato. Agora, não ser negacionista não deveria ser um mérito na política, não deveria ser uma obrigação básica. E no caso do João Dória, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui, né, Rovai? Porque o Dória, ele diz agora que é o pai da vacina, não é? Quer capitalizar politicamente a vacina, mas ele esconde que uma das primeiras medidas que ele tentou fazer no governo e anunciou lá em Davos, quando assumiu o governo do Estado, seria privatizar o Instituto Butantan, que produziu a vacina. Se coloca como defensor da ciência, mas já na pandemia, no ano passado, quis cortar mais de 1/3 do orçamento da FAPESP, que é a principal instituição de pesquisa científica do Estado. O Dória diz para as pessoas ficarem em casa, busca fazer a conscientização, mas vamos aqui falar o português claro. Né? Milhões de brasileiros e paulistas não podem ficar em casa se não tiverem um apoio econômico. Ou alguém acha que as pessoas aglomeram nas estações de trem, nos ônibus lotados, estado afora, porque querem, porque são negacionistas? Não basta dizer para ficar em casa, tem que criar as condições para as pessoas ficarem em casa. Nada disso foi feito. A condução da pandemia, embora não tenha sido negacionista, foi errática e foi elitista pelo governo João Dória, sem se preocupar. Nós estamos falando aqui do estado com o maior orçamento da federação, quase 250 bilhões de reais de orçamento. Condições para fazer isso tinha. Eu disse na entrevista de ontem, inclusive, o Flávio Dino no Maranhão, com um orçamento infinitamente menor,
garantiu auxílio, garantiu vale gás, garantiu uma série de medidas de apoio, o governo do Ceará, o Camilo Santana também, ou seja, era possível fazer outra coisa. Eu vejo que há uma oportunidade da gente derrotar essa hegemonia tucana, da gente derrotar o Bolsonaro, tem um cansaço no estado de São Paulo, e acho que a gente só pode fazer isso com unidade do nosso campo. Eu vou trabalhar, já tenho trabalhado e tenho feito conversas para que a gente tenha uma unidade do campo progressista e tenho muita disposição de rodar o estado de São Paulo para enfrentar o tucanistão. Eu coloquei e fiz essa declaração agora, embora óbvio, não é um início de campanha, não tem nem isso para sair fazendo campanha no cenário que a gente está. Mas fiz essa declaração para que seja, o início de um debate aqui, da mesma forma que o debate já se abriu nacionalmente para uma unidade do campo progressista, que seja o início do debate em São Paulo de uma unidade do campo progressista. E que dê tempo suficiente, sobretudo, para a gente fazer pontes com o interior do Estado. Existe historicamente, e essa é uma das razões da hegemonia do PSDB, uma dificuldade da entrada da esquerda no interior do Estado. E você não resolve isso só em ano eleitoral. Esse trabalho tem que começar mais cedo. Esse diálogo, essas pontes, essa construção tem que começar mais cedo. Eu estou disposto a fazer isso, por isso coloquei nesse momento o nome à disposição, abri o debate, tanto no meu partido, como quero fazer esse debate com outros partidos da esquerda e da centro-esquerda em São Paulo. Rodrigo, tem superchats, tem comentários? Tem aqui o Gerinaldo, nosso internauta aqui, ele quer te entrevistar, ele é de Feira de Santana, na TV PT Feira de Santana. Não sei se você tem algum contato, alguma, sei lá, um e-mail. Claro, Gerinaldo, entra em contato com o e-mail da nossa equipe, acho que é equipebolos@gmail.com, né, por lá que o pessoal organiza, agenda, entrevista. Forte abraço para você. E tem a Laura Lima, Rovai, opa, peraí, fiz errado aqui. A Laura Lima, ela diz, Boulos colocando bloco na rua. Isso aí, Laura Lima, obrigada. Ô, Boulos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você era um nome forte para ser candidato, inclusive, à presidência da República pelo PSOL. Você foi candidato a presidente em 2018, teve uma votação pequena naquela eleição, mas saiu muito grande da eleição para prefeito de São Paulo. E mesmo tendo uma votação pequena em 2018, você ajudou a estruturar o partido. O partido elegeu vários deputados, fez um discurso consistente. Então, você seria o nome certo para 2022, se o PSOL fosse ter candidato à presidência da República. É aí que eu quero te perguntar. Essa decisão de você já estar lançando a candidatura a governador do estado de São Paulo é uma sinalização de que, com o Lula, o PSOL está dentro dessa grande composição? E aí vocês querem estruturar uma frente onde o PSOL tenha candidato aqui, o PCdoB acolá, e se saia por uma frente de esquerda? É esse o indicativo? Deixa eu te dizer, Rovai, a primeira declaração que eu fiz após ter terminado as eleições municipais aqui em São Paulo é que eu iria trabalhar pela unidade do campo progressista para derrotar o Bolsonaro em nível nacional. O nosso grande desafio na eleição nacional em 22 vai ser tirar o Brasil desse buraco, vai ser acabar com esse pesadelo. O pesadelo de quase 400 mil mortos, talvez passe disso. O pesadelo de, talvez a gente chegue com perto de 20 milhões de desempregados no ano que vem, do Brasil voltando ao mapa da fome. Acho que esse é o nosso grande desafio em 22. E para isso nós precisamos ter grandeza. Para isso nós precisamos ter responsabilidade histórica de colocar, às vezes, os nossos projetos individuais ou mesmo projetos partidários em segundo plano, né, a partir da perspectiva de derrotar o bolsonarismo no Brasil e apresentar um projeto de reconstrução nacional. Uma unidade, ela vai se construir a partir de programa, a partir de projeto. Isso é muito importante, né? Não basta colocar nomes à disposição, nós precisamos fazer um debate programático. Por exemplo, eu não vejo como o Brasil sair dessa crise, que não é apenas uma crise democrática. O único problema do Brasil não é o autoritarismo do Bolsonaro. Esse é um dos problemas.
Mas um outro problema do Brasil é a política econômica neoliberal, que deixou esse país em pandarecos, destruído. Então, é preciso ter um programa de retomada do investimento público, um plano ousado de obras públicas e infraestrutura, saneamento básico, moradia popular. Isso passa pela revogação do teto de gastos. Isso passa por uma abertura para uma política econômica expansiva do ponto de vista fiscal, inclusive com ampliação da base monetária, com emissão de moeda, como países têm feito como resposta à crise no mundo todo. O Banco Central Europeu emitiu 120 bilhões de euros ano passado, no início da pandemia. É 800 bilhões de reais. Você tem até economistas liberais, eu vi outro dia o Henrique Meirelles defendendo, chancelando ampliação da base monetária. Tem que colocar na agenda tributação progressiva, uma reforma tributária, taxação de fortunas, de patrimônio, de lucros e dividendos no Brasil. Assim, é um debate programático importante e, por outro lado, significa ver qual é o nome com melhor condições de derrotar o Bolsonaro. Quem é que vai ter melhores condições de aglutinar para derrotar o bolsonarismo? Hoje, esse nome é o do Lula. Nós estamos a 1 ano e meio da eleição. Né? Agora, vamos ver. O objetivo, a defesa que eu faço é da construção de uma unidade. Agora, eu não defino as coisas sozinho, não vai? Eu acredito em política feita coletivamente e feita com discussão. O pessoal vai ter o seu congresso no segundo semestre, vai ser pauta do congresso do partido o posicionamento nas eleições de 22. O que eu digo é que a minha defesa, e tenho dito isso já há bastante tempo, é a construção de uma unidade do campo progressista para 2022. E que essa unidade em nível nacional se traduza também nos estados, porque não existe vitória eleitoral nacional sem você construir palanques fortes em São Paulo, no Rio, em Minas, nos grandes estados do Nordeste. Não existe essa possibilidade. Então, a construção de unidade, ela é uma costura que nós precisamos reunir os partidos do nosso campo, né, apontar a construção nacional, mas, ao mesmo tempo, montar os xadrez dos estados para que a gente possa ter uma unidade sólida, uma unidade justa e uma unidade que envolva generosidade e gesto político de todas as partes. Dri. Tem vários comentários aqui. Tem um comentário que está de um internauta que ele fala Boulos 16%, Haddad 20%. Eu queria saber se já houve alguma conversa com o Haddad nesse sentido, aí eles falam 36%. Eu não sei, o Haddad... Na verdade, são dois cenários distintos. Não dá para somar, né? Não dá para somar, né? Deixa eu te falar, Adri. Primeiro sobre a pesquisa do IPESP, que não foi a única que foi feita, mas eu fiquei satisfeito porque ela mostra, no caso, 2 candidatos do campo de esquerda, cada um no cenário colocado, liderando as pesquisas. Né? Pesquisa a gente mede ainda mais a esse tempo da eleição, pesquisa você tem que ver toda a margem de erro e tal. E o Haddad está, no cenário dele, liderando o empate técnico com Alckmin e com França, e no cenário que o meu nome é colocado, nós também estamos liderando em empate técnico com Alckmin e com França. Isso é bom para o Estado de São Paulo e acho que isso é a demonstração do esgotamento do PSDB. Nós tivemos acesso a outras pesquisas que já têm sido feitas também e que mostram o potencial de crescimento de uma candidatura como a nossa, inclusive liderando em todos os cenários na capital. Né? Tem uma força maior liderando na capital, bem posicionado na região metropolitana, mas ainda com uma taxa de conhecimento baixa no interior. E aí é o desafio da gente fazer essa construção. Agora, é óbvio, eu tenho conversado. Eu tive, inclusive, com o Fernando Haddad há 2 semanas. Nós batemos um papo, fui na casa dele, quando tivemos uma reunião, conversando também com o Lula. Tenho conversado almocei semana passada com o Orlando Silva, do PCdoB. Tivemos reuniões, eu, o Juliano, presidente do PSOL, com a presidenta do PCdoB, a Luciana, com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, com o presidente do PDT, o Lupe. Tenho conversado com o conjunto do campo, a Marina Silva, a Marina Elou, da rede aqui de São Paulo. Eu acho que esse é um momento da gente construir pontes. Eu até fiquei um pouco, digo a você, chateado,
vendo alguns comentários ontem, como repercussão na nossa entrevista, que tem gente que ainda está numa mentalidade de picuinha, de mesquinharia, de querer encontrar alvos e disputas a todo custo dentro do campo da esquerda, que parece que não entendeu, né, o tamanho do buraco que a gente está metido, o tamanho do desafio que é um projeto de reconstrução nacional. Nós não estamos em 2010, nós estamos em 2021, com Bolsonaro governando o Brasil, com Bolsonaro com mais de 5 mil militares no governo, com um precedente nos Estados Unidos de alguém que foi derrotado e não aceitou o resultado das eleições, estimulou os seus partidários a invadirem o Congresso Nacional, o Capitólio lá, Bolsonaro armando milícias, intervindo nas polícias militares, e tem gente que acha que é momento para ficar arrumando briguinha e querela entre a esquerda. Eu acho de uma falta de visão, de uma falta de bom senso. Eu não vou entrar nessa, né? Eu tenho conversado com as lideranças do nosso campo, né, com os meus companheiros de partido também, e vou trabalhar para que a gente construa unidade. Agora a gente precisa entender que unidade implica gestos de todas as partes. Unidade não se faz com imposição. Não dá para ter uma força política, por mais que o PT hoje seja o maior partido do campo progressista, eu reconheço isso, e tem uma relação excelente com as lideranças do PT e uma relação excelente com a militância petista. Nós tivemos ombro a ombro nas grandes batalhas do país nos últimos anos. Nós tivemos ombro a ombro na luta contra o golpe em 2016, na luta contra a prisão do Lula. Quem estava no sindicato de São Bernardo se lembra disso. Nós tivemos ombro a ombro no enfrentamento a Bolsonaro. Eu perdi as eleições em 2018, no primeiro turno, e no dia seguinte não fui lamentar, chorar as pitangas, estava no palanque do Haddad, rodando o país, junto com ele, para pedir voto para ele. Então, assim, as pessoas precisam ter respeito pelas construções e pela trajetória. O PT não me apoiou aqui na candidatura ao governo, à prefeitura de São Paulo, e nós com 17 segundos na televisão, né, sem uma aliança partidária, né, fomos para o segundo turno, né, e eu não saí atacando, pelo contrário. Aliás, quero aqui fazer meu reconhecimento público ao Gilmar Tato, que teve uma postura extremamente leal no segundo turno, também da mesma forma entrou no palanque, foi conduzir carreata, né, foi um guerreiro, uma pessoa extremamente correta com a gente no processo da campanha e no apoio do segundo turno. Então tem uma relação que é construída e que vem de longa data, né, que não dá para gente, às vezes, com visão curta e com uma subestimação da gravidade do momento que a gente está vivendo no país, querer ficar estimulando quiaca, querela, intriga. Isso não é bom para ninguém, não é bom para ninguém no campo da esquerda, não é bom para a oposição, não é bom para a nossa luta, não é bom para o desafio de derrotar o Bolsonaro, nem para o desafio de derrotar o Dória. A minha perspectiva é a construção de unidade. Aliás, eu acho que sem unidade, dependendo do que diga qualquer pesquisa, sem unidade, a gente não derrota a máquina do PSDB em São Paulo. Tem que ter unidade do campo progressista e eu vou trabalhar para isso. Está desligado, Rovai. Agora abriu. Abre. Essa unidade vai até que ponto? Porque, assim, ontem, por exemplo, o Marcelo Freixo, que é do partido, ele fez uma live no Clubhouse com o Reinaldo Azevedo e com o Leandro Demore, do The Intercept. Aí apareceram na live o Eduardo Paes e o Rodrigo Maia. E ele tem defendido que a unidade se dê até esse segmento da política, até a direita liberal. Eu queria saber, para você, até onde vai a tua unidade para uma campanha em São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. A unidade, ela depende em torno do quê? Sim, o projeto que eu acredito que define um projeto progressista, para ganhar uma eleição, assim, nós não queremos ganhar uma eleição a qualquer custo, nós queremos ganhar a eleição para realizar um projeto, certo? O projeto que define o campo progressista hoje é a defesa da democracia contra o bolsonarismo. Isso é essencial. E aí eu acho que cabe muita gente. Todo mundo que não queira os ataques do Bolsonaro às liberdades democráticas, os ataques do Bolsonaro à Constituição, que receia do autoritarismo dele, quer combatê-lo, cabe. Agora, o campo progressista se define também por um projeto econômico.
por um projeto de políticas públicas, por uma visão de sociedade. O campo progressista se define pelo combate à desigualdade, por medidas, como eu falei aqui anteriormente, que passa por tributação progressiva, que passa por investimento público, que passa por políticas sociais. Eu me pergunto se a direita liberal está disposta a compor com um programa desse. Se tiver, muito bem. Se tiver no estado do Rio de Janeiro, no governo federal, no estado de São Paulo, maravilha. Agora, te digo a minha opinião franca, eu acho que não estão. Eu acho que é uma certa ilusão acreditar que a direita liberal não vai ter um projeto próprio, a centro-direita, a direita tradicional brasileira. Vai ter um projeto próprio em nível nacional e vai sustentar esse projeto próprio com nomes próprios em palanques estaduais. Acho muito improvável que essa turma resolva abrir mão das suas candidaturas, né, e apoiar candidaturas progressistas que estejam bem demarcadas em torno de um projeto. Essa é a minha opinião, posso estar enganado. Se todas essas figuras da direita tradicional resolverem apoiar uma candidatura nacional do campo progressista, uma candidatura no Rio, uma candidatura em São Paulo, muito bem, mais apoio, mais força. Agora, não é esse o cenário que eu vejo colocado, não é esse o cenário que eu enxergo das próprias movimentações políticas desses setores, e vamos combinar aqui, pegue esses partidos, pegue essas figuras, todos eles votaram a agenda econômica do Bolsonaro e do Guedes de cabo a rabo. Por que na eleição de 2022 eles vão mudar de ideia e fazer uma virada? Eu não acredito nisso. Legal. Tem aqui superchat do Adonis, ele diz... Boulos, grato pela sua luta por Lula livre, você e Manu demonstraram o entendimento de que sem Lula livre não temos democracia. Você está lado a lado na luta progressista, sendo representante dessa unidade em São Paulo, tem meu voto. Obrigado pelo chat. E tem mais um aqui, peraí que... Opa, eu apertei errado aqui, gente, é que eu não consegui... Aqui é Gaúcha Lusitana, movimento lindo do Boulos. Lula 2021, com Boulos e toda a unidade democrática possível para derrubar esse neofascismo. Obrigada, Gaúcha Lusitana. E tem também duas perguntas aqui, que acho que dá para fundir em uma, que é o Leandro Quemal, ele diz... Como fica a cláusula de barreira e a bancada federal do PSOL para 2022, se você não considera sair para federal? E a Ivanice, nossa membra aqui, ela coloca como mudar o cenário na Câmara e no Senado, que são, né, bem importantes para uma mudança também, né, desse retrocesso todo que está acontecendo no Brasil. Fala, Antes do Boulos responder essas perguntas, eu quero dizer que daqui a pouco, 1h30, a gente vai terminar daqui a pouquinho, e a gente volta, 1h30, a gente está de volta, fazendo uma transmissão histórica, junto com o Grupo Prerrogativas, 13 juristas, eu, Dri, Sinara, Gustavo Conde, fazendo a mediação, uma cobertura histórica em parceria com o Grupo Prerrogativas do julgamento do Lula. Então, não vá desligar aqui e ir lá para aquela TV do Merval. Fica aqui com a gente, que aqui tem Boulos, aqui tem povo mais da esquerda. E isso aí. Outra coisa que eu queria dizer, Dri, o Boulos responde, enquanto o Boulos responde, você já vai subindo. O João Pedro Boulos, que é um menino autista, desenhista, e que fez uma homenagem para ti e queria te dar um beijo ao vivo, eu falei, não vamos fazer isso. Mas o Boulos vai respondendo e a Adri vai subindo para o João Pedro fazer aqui uma declaração de afeto ao Boulos. Eu conheço o João Pedro, um rapaz incrível, de um talento impressionante, né? E deixo aqui já meu abraço para ele. Adri, a pergunta que você trouxe, olha, o PSOL conseguiu ultrapassar bem a cláusula de barreira em 2018. Eu acredito que com o crescimento que o partido teve no último período, vai ultrapassar a cláusula de barreira em 2022. Temos trabalhado para isso, e o pessoal tem grandes nomes já disponibilizados para concorrer à Câmara Federal. Eu tenho certeza que essa bancada vai crescer, tenho certeza, inclusive, que a bancada progressista como um todo vai crescer em 2022 na Câmara, espero que também no Senado, mas o partido já está se organizando, tem nomes
relevantes, nomes representativos, que vão permitir com que a gente não só supere a cláusula, mas como amplie bastante a nossa bancada, a combativa bancada federal, que está na linha de frente no combate ao bolsonarismo, que está na linha de frente na defesa dos direitos sociais, em unidade com a bancada progressista lá no Congresso. Legal, vamos subir então, João Pedro. João Pedro. Aqui, o nosso chargista. E deixa eu pôr o desenho do Boulos. Vamos pôr o desenho. Ô, João Pedro, como é que você está, meu irmão? Eu estou bem aqui em casa, na minha cidade maravilhosa, me cuidando. Estou aqui bem. Que bom falar com você, viu? Que bom mesmo. Eu estou me tornando um menino autista muito importante, que eu estou conversando na internet com muita gente da democracia brasileira e do mundo, que eu estou conversando também com muitos famosos, eu estou conversando. Isso é importante, isso. Claro, é importante sim. O seu trabalho está sendo visto e reconhecido por muita gente, viu? É mesmo. Muita gente, eu só vejo gente elogiando. É mesmo, é muito legal. Eu amo meu trabalho. E eu tenho orgulho de ter você como amigo meu, Guilherme. Eu estou junto com você muito aí pela aí pra frente, que eu sei que eu até pretendo em 2022, quando eu estiver na eleição, eu pretendo estar junto com ele para acabar com o ódio no Brasil, que eu pretendo. Porque eu também vou acabar com o ódio também. Eu também. Eu falo para todo mundo isso na internet. É isso aí, meu irmão. Pô, o orgulho é meu, viu, João Pedro? O orgulho é meu da nossa amizade aí. Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão, João Pedro. Vamos Obrigada, João Pedro. Pro Boulos aqui. Tem alguma pergunta do chat, Dri? Ou eu faço? Obrigada, João. Pode fazer. E eu queria só, não sei se vocês viram o desenho, né? Só para mostrar mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouco sobre, fizesse uma análise de conjuntura rápida para esse período de que vai agora, de abril ao final do ano, aí, que é pré-eleitoral, vamos dizer. Então, rapidamente, pudesse dizer assim, CPI no jogo, o que entra, popularidade do Bolsonaro em queda, o que você está avaliando? Eu acho que vão ser 3 fatores muito decisivos ainda em 2021 e que nós temos que estar muito atento e acompanhando. O primeiro, evidentemente, é a evolução da pandemia. E a evolução da pandemia, além, claro, do que implica em relação a vidas, a evitar um colapso ainda maior do sistema de saúde, né, a preservar a vida de mais brasileiros, ela também tem um impacto político direto na possibilidade de mobilização da sociedade contra o bolsonarismo. Eu espero que a gente consiga ter um avanço da vacinação nos próximos meses, que a gente tenha, até o meio do ano, uma redução da curva, eu acho que é o que todo mundo espera e trabalha para isso, e que no segundo semestre, já com um cenário da pandemia menos agressiva, ou pelo menos da curva estabilizada, a gente tenha, inclusive, condições sanitárias para tomar as ruas do país, para fazer processos mais intensos de mobilização. A gente sabe, basta olhar para a história. Se não tem mobilização, a frio é muito difícil mudar os processos políticos. Hoje, nós não temos condição de fazer amplas mobilizações por razões óbvias, mas a pandemia refluindo, a vacinação aumentando a proteção de um percentual cada vez mais amplo da população, nós vamos ter essas condições. Eu acho que o primeiro fator é esse. O segundo fator é o cenário da crise econômica. Veja, nós estamos num cenário que é inédito na história recente. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. Esse é o maior número da série histórica do IBGE. Nós estamos com índice de falência de pequenos empresários, pequenos comerciantes, empreendedores explosivo, justamente por conta da situação da pandemia. Nós estamos com o Brasil retornando ao mapa da fome, com 19 milhões de pessoas com insegurança alimentar severa e com inflação de alimentos, a inflação do bujão de gás, a inflação do arroz, do feijão, do óleo, da carne, o preço da gasolina. Ou seja, esse é um cenário, Rovai, de convulsão. Esse é um cenário que pode levar, nos próximos meses, se não tiver medidas econômicas efetivas, e esse auxílio de R$250, ainda por 3, 4 meses, esse auxílio é absolutamente insuficiente, não faz nem cócegas no tamanho da crise.
Até porque com R$250 não se bota comida na mesa em qualquer parte do Brasil. Não é suficiente para garantir sequer a alimentação de uma família brasileira. Nesse cenário, eu acho que nós vamos ter algum tipo de explosão. Já começa a ter mobilizações contra a fome, já começa a ter, já teve em algumas partes do país saques, princípios de ações que expressam uma maior indignação e uma maior revolta, e um cenário de afundamento da crise econômica. E o terceiro fator que nós precisamos considerar ainda esse ano é a luta pelo impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro está no pior momento do seu governo desde que assumiu. Não só pelos índices de popularidade, mas por um conjunto de razões. Pela desgraça, pelo desastre completo em relação à pandemia, com a postura negacionista dele, pelo cenário da crise econômica. Ele agora tentou dar um cheque nos militares com a demissão do ministro da Defesa e tomou uma invertida, mostrou que pelo menos o comando das Forças Armadas hoje não está disposto a embarcar numa aventura autoritária como a dele. A CPI da pandemia expressa isso, expressa esse desgaste, expressa o descolamento e a indisposição até de uma parte do Centrão, que é base, hoje é uma base parlamentar dele, em ir com ele até as últimas consequências. O próprio retorno do Lula ao cenário com a retomada dos direitos políticos, né, já altera as previsões para 2022 com a capilaridade, com a força social que o Lula representa. Então, nesse conjunto de fatores, a luta pelo impeachment é uma luta factível, é uma luta possível, não é só bandeira de agitação. Dá para pautar o impeachment do Bolsonaro, de fato, em 2021. E o Brasil não aguenta até 2022. Como é que nós vamos chegar com mais 1 ano e meio disso aí? Com quase 2 anos disso aí, em 22? Não dá. Então, essa tem que ser uma bandeira prioritária. Resumindo, Rovai, eu acho que essas três, vamos dizer, 3 crises, a crise sanitária, a crise econômica e social e a crise política, o encontro dessas 3 crises vai marcar o cenário brasileiro daqui até 22, e acho que o papel da oposição é ter muita unidade para enfrentar essas 3 crises, defendendo o SUS, defendendo vacinação, defendendo medidas de isolamento sanitário, em relação à crise econômica, defendendo a retomada de um auxílio emergencial de 600, medida de apoio a empreendedores, microempresários, comerciantes, país afora, e mantendo de pé e viva a bandeira do fora Bolsonaro, a bandeira do impeachment. E espero que tão logo a gente possa, inclusive, expressar essa bandeira nas ruas do país com amplas mobilizações. É isso, né, pô? Está um momento tão difícil a gente poder ir para a rua, mas ao mesmo tempo a gente está morrendo dentro de casa, né? É um pepino, quer dizer. Já vamos bater em 500 mil mortos aí até o final de maio, tudo indica. Como que a gente faz esse processo? Estou vendo que agora a vacinação aqui em São Paulo, eles estão falando até 6 de maio, começam a vacinar a partir de 60, 61, 62 anos. Se ainda fizer isso, quer dizer, você tira uma boa parte das pessoas do grupo de risco, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Dri, tem mais alguma coisa aí? Tem aqui, tem o Vinícius Curcio, ele diz: Boulos é um nome que honra a esquerda, possui passado e presente de lutas por justiça social, mas também um grande futuro, ainda será presidente, olha só. Obrigado, Vinícius, meu irmão. Obrigado pela tua consideração. Tem mais um aqui, Rovai, do Matheus Alencar. É por isso que o Bolsonaro é a favor do vírus. Ele tem medo de uma mobilização verde e amarela agora em favor do seu impeachment. É isso, Rovai. Pode falar. Eu não sei, só um ponto, Rovai, eu não sei se, é difícil dizer se isso é deliberado, intencional, ele calculando, mas é evidente que a pandemia se arrastando e continuando pelas políticas do governo dificulta a mobilização de rua. Isso é evidente, é um efeito colateral, né? E você acha que a gente vai ter que arriscar ir para a rua em algum momento ou tem que esperar mesmo? Rovai, eu acho que nós vamos ter que arriscar. Acho que agora não é exatamente o momento, porque nós estamos no pico da pandemia, né? Nós estamos com 4 mil morrendo por dia. Fazer uma grande aglomeração, uma coisa é fazer manifestações simbólicas, nós temos feito.
acontecem semanalmente, com grupos menores, manifestações afastadas, que não têm convocação aberta e de massa. Isso é possível fazer e tem sido feito. Agora, a gente sabe que os efeitos disso também são limitados. Agora, a minha avaliação particular é que nós temos que esperar baixar um pouco a pandemia, controlar, ter um nível de vacinação maior, para que a gente possa ir com uma segurança maior. E, claro, seguindo os protocolos e tudo mais. Hoje, eu ainda acho muito difícil que a gente consiga ter uma mobilização significativa nas ruas, até porque também o medo, e o medo justificado, claro, das pessoas em relação ao vírus, com 4 mil pessoas morrendo por dia, é muito grande. Né? Não seria fácil agora também convocar uma mobilização. Muito bom, Boulos. Muito obrigado aí pelo seu carinho de ter vindo aqui na Fórum, em primeiríssima mão, para discutir com a gente o teu futuro político, o futuro do país, a conjuntura atual, enfim, tudo isso. Dri, acho que chegamos ao fim de mais um Fórum 11 Meses. Isso, chegamos. Eu queria agradecer muito também o Boulos e dizer só para você fazer um último jabá, como sugere a Gaúcha Lusitana, do projeto da Cozinha Solidária. E agradecer mais uma vez. Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. Satisfação sempre estar com vocês aqui na Fórum. Deixo registrado meu respeito pelo trabalho jornalístico de vocês, trabalho sério, trabalho independente. Vou estar acompanhando depois aqui também a transmissão e a análise do julgamento do STF. E fazer aí, como a Gaúcha não me deixou esquecer, agradecer a ela. Esse reforço das cozinhas solidárias é um projeto essencial, é um projeto imprescindível no momento que a gente está vivendo. As cozinhas solidárias são uma iniciativa do MTST, já foram 7 inauguradas no país, vão ser 16 até o fim de abril. A ideia é inaugurar ainda mais em maio e junho. Né? A gente mapeou comunidades onde a fome está pegando pesado, organizou as cozinhas, está servindo almoço gratuito para 100, 200, 300 pessoas em cada uma dessas cozinhas todos os dias. E isso tem sido financiado a partir da solidariedade lá na plataforma Apoia-se Cozinhas Solidárias. Quem puder ajudar é muito importante para manter esse projeto de pé e garantir que a gente possa ajudar ainda mais gente nesse momento. A fome, quem tem fome tem pressa. E se o governo não está fazendo, além de denunciar, nós também temos que dar exemplo. Nós também temos que fazer, e o movimento social está fazendo aquilo que o governo não faz. É isso aí. Um abraço, tchau. Valeu.